Logo no início da carreira, Pedro viajava sozinho como caminhoneiro. Fazia fretes em toda a região gaúcha e estados como Paraná e Santa Catarina. Em uma dessas viagens, tinha terminado de entregar uma carga de lavras e voltava guiando tranquilamente quando avistou à beira da estrada uma jovem mulher loira que pedia carona. Ele então diminuiu a velocidade, estacionando mais à frente. Abriu a porta e ela entrou. Assim que entrou, disse que queria que ele a levasse mais adiante um pouco, antes da ponte. E assim ele o fez. Chegando no local, ela pediu que ele a acompanhasse até um lugar onde ela queria que ele a levasse. Receoso, porém atraído por aquela loira, não pensou duas vezes e disse a si mesmo que seja o que Deus quiser. Eles desceram e entraram em uma mata fechada. Ela ia à sua frente em passos rápidos. Já estava anoitecendo e eles caminhavam há quase 1 hora. Então entraram em um campo aberto e ela foi em direção a uma árvore. Um antigo salgueiro que estava ao lado dele tinha uma cruz e uma correntinha nela, uma espécie de colar. E a loira então falou para ele: procure minha irmã e a entregue para ela. Pedro pegou a correntinha e baixou a cabeça, pensativo. Quando a levantou, ele estava sozinho no meio daquele mato. A loira havia sumido. Assustado e sozinho ali no meio daquela mata, e à noite, e a quase 1 hora de distância do seu caminhão, saiu em disparado. Já na estrada, Pedro pensou: tenho que dar um tempo nessas viagens. Estou começando a pensar bobagens e a enxergar coisas. Onde eu estava com a cabeça de me enfiar no mato com aquela estranha, arriscando a perder o caminhão ou até mesmo ser morto. Ele parou no posto e foi no banheiro se lavar para comer alguma coisa. Lavou o rosto e, ao olhar-se para o espelho, viu escrito: procure minha irmã. Pedro se assustou e saiu correndo do banheiro e entrou no caminhão. Ele achou que estava ficando louco. No dia seguinte, quase 11 horas rodando na estrada, viu a loira que o conduziu até aquela cruz, no meio da mata. E foi então que finalmente ele decidiu ir até Lavras, para ver se encontrava alguma coisa. Chegando em Lavras, procurou pela tal irmã, que tinha o nome de Marta. Local pequeno, e indicaram ele a ir a uma antiga padaria. Ele foi perguntando aqui e ali, até encontrar a tal mulher. E finalmente entregou a correntinha. Marta disse que era irmã de Ana, a provável loira que o conduziu até aquela cruz. Ela estava desaparecida há cerca de 20 anos. Fugiu com o namorado, pois os pais eram contra o namoro, e nunca mais tiveram notícias dela. Pedro disse a Marta que a levaria até o local onde encontrou aquilo, e assim o fez. Já no local, ela viu aquela singela sepultura e acreditou ser de sua irmã.
que por algum motivo estava ali enterrada. Enfim, Marta descobriu o paradeiro de sua irmã. Mas começou outra dúvida: o que levou à morte prematura de sua querida irmã? Boa noite. Olá, venho contar um relato do tempo em que meu pai entrou na Brigada Militar, na época da ditadura em 67. Ele tinha 19 anos naquele tempo. Ele ouvia muitas histórias naqueles antigos quartéis, e vou contar uma que o meu falecido pai contava. Certa noite, em uma das guaritas que ficava de frente ao riacho Ipiranga, quase esquina da avenida, um soldado estava de serviço. Tinha assumido o posto há pouco tempo, quando foi abordado por outro soldado que disse que deu o turno dele e estava fazendo a sua rendição. Sem saber direito o que estava acontecendo, ele lhe entregou o cinturão e o mosquetão, pensando que o turno dele havia passado tão rápido que nem havia percebido. Ele foi bem faceiro até o alojamento para pegar suas coisas para ir para casa, quando o sargento o viu e perguntou: "O que está fazendo aqui no alojamento? É o seu turno de ficar na guarita." E ele respondeu: "Senhor, eu fui rendido na guarita há pouco tempo." O sargento responde: "Vamos lá ver quem te rendeu." Chegando na guarita, à sua frente estava o cinturão e o mosquetão atirados no chão. O sargento, achando que o soldado estava de conversa, aplicou-lhe uma punição. E aquele soldado nunca teve como provar que alguém fez a sua rendição naquela guarita, e que provavelmente não era um humano, e sim um espírito com a aparência de um soldado. Boa noite.